Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre o ensaio Necropolítica do filósofo camaronês Achille Mbembe. Esse ensaio é uma das obras indicadas para a prova do PAS da UNB e por isso é bem provável que você esteja acessando esse conteúdo porque está estudando para essa prova, mas pode ser também que você esteja aqui apenas porque se interessa pelo assunto ou pelo autor. Então a ideia é que eu fazer uma apresentação ampla sobre o ensaio que eu comentei com você, que é o ensaio Necropolítica. O Achille Mbembe, como eu falei antes, é um filósofo e historiador camaronês. Ele nasceu em 1957 e ele desenvolveu a pesquisa e as principais obras dele na área da filosofia política, ainda que tenha também alguns trabalhos na área da estética. Necropolítica é um ensaio que foi originalmente publicado em 2003, e nesse ensaio o autor parte da noção de biopoder, que é uma discussão inspirada no Foucault, para responder algumas questões. Primeiro, ele tenta responder sob quais condições práticas se exerce o direito de matar, deixar viver ou expor à morte. E junto com isso, ele se pergunta quem é o sujeito dessa lei. A segunda questão que ele coloca é o que a implementação de tal direito nos diz sobre a pessoa que é condenada à morte. E a terceira questão é perguntar se essa noção de biopoder é suficiente para contabilizar as formas contemporâneas em que um político, e aí por meio da guerra, da resistência ou da luta contra o terror, faz do assassinato do inimigo seu objetivo primeiro e absoluto. Ele se pergunta isso, né? Se essa noção ela é suficiente para a gente poder entender essa circunstância. A ideia de necropolítica tem muito a ver com uma discussão contemporânea sobre, como eu já comentei aqui antes, né, o direito de matar. Quem decide sobre a vida de quem? A gente pode pensar isso no contexto de uma guerra, que seria talvez, né, a percepção mais óbvia, mas a gente pode pensar também isso no ambiente das grandes cidades, em relação à discussão sobre segurança pública, sobre polícia armada. Então, essa discussão ela pode abranger também outros enfoques que não esse, digamos assim, mais extremo, que é o ambiente da guerra. A primeira constatação do Mbembe é que a guerra é, ao mesmo tempo, tanto um meio de alcançar a soberania, como uma forma de exercer o direito de matar. E aí ele apresenta o fato de que o ensaio vai tentar responder a essas questões que eu mostrei antes, relacionando os conceitos de biopoder, soberania e estado de exceção. Sobre o conceito de estado de exceção, o Mbembe discute o fato de que esse termo é muitas vezes atrelado ao nazismo, ao totalitarismo e aos campos de concentração. Só que é possível observar essa questão também em outros contextos sociais, aparentemente menos extremos, mas ainda assim bem característicos da ideia de estado de exceção. Já a expressão máxima da soberania, digamos assim, o Mbembe vai dizer que é a produção de normas gerais por um corpo composto por homens e mulheres livres iguais, sendo que esse corpo aí é o próprio povo. Então, nesse sentido, a política é ao mesmo tempo um projeto de autonomia e a realização de um acordo coletivo mediante comunicação e reconhecimento. Ele vai usar exatamente esses termos para falar sobre o que a política ela tem essas duas circunstâncias. E nesse contexto ele vai dizer também que tem uma separação moderna entre a razão e a desrazão, ou seja, entre a política e a barbárie. Mas essa política ideal nem sempre cumpre o que promete. Da mesma forma, a soberania também tem um ideal, né? Então, na visão ideal da soberania, ela implica numa discussão individual que é um processo de auto-instituição, de dar-se a si mesmo a própria lei, sendo como se fosse um convite ao exercício da liberdade. Só que essa é a ideia da soberania ideal. Na prática, a soberania costuma ser um projeto de destruição material de corpos humanos e populações. Então a soberania é usada com esse pretexto. Os governos, os políticos utilizam a ideia de soberania com esse pretexto de decidir quem é que pode viver e quem é que pode morrer. Justamente discutindo a questão da morte, o Mbembe retoma dois filósofos. Um é o filósofo alemão Hegel, para quem o ser humano torna-se sujeito na luta e trabalho pelos quais enfrenta a morte. E o outro filósofo que ele vai trazer é um filósofo francês chamado Georges Bataille, para quem a soberania é a recusa em aceitar os limites a que o medo da morte teria submetido o sujeito. E aí, os dois autores eles vão trazer então essa tese
de que o sentido da vida passa pelo enfrentamento da morte. A morte dá sentido para a vida, porque o ser humano, diferente de outros animais, é consciente do seu tempo de vida, digamos assim, é consciente de que vai morrer, e por isso toda a sua vida gira em torno desse enfrentamento com a morte, daí esse tema da necropolítica ser tão importante. Na sequência, o Mbembe vai tratar do biopoder, conceito que ele remete diretamente a Foucault, que é o autor que relacionava o biopoder aos conceitos de estado de exceção e estado de sítio. O Foucault apontava também o Estado nazista como o maior exemplo de um Estado que acreditava no direito de matar, e a partir desse ponto o Mbembe faz uma reflexão sobre a violência do Estado e do estado de exceção a partir do exemplo do nazismo. Mas ele vai colocar também outro exemplo que eu acho que é interessante, que é o exemplo da Revolução Francesa, que é um evento que marcou a modernidade por instaurar a tese de que o terror é uma parte quase que necessária da política. E essa reflexão, ela é uma reflexão muito próxima daquela que a Hannah Arendt faz num ensaio chamado Sobre a Violência, especialmente quando a Hannah Arendt defende o erro que a gente costuma fazer quando a gente tenta relacionar poder e violência como instâncias que devem caminhar sempre juntas. Além disso, assim como a Hannah Arendt, o Mbembe critica o iluminismo, pois ele vai dizer que a racionalização do mundo moderno não exclui, mas abraça o terror e as consequências do terror. Por isso, a ideia do direito de matar não ocorre à margem da reflexão ou à margem da lei. Mas é estranho isso, mas ele vai dizer que ela ocorre junto com a própria racionalização da vida. Ou seja, a discussão sobre o direito de matar não é um sinônimo de ausência de lei. É justamente junto com a lei que se passa a discutir outras formas de legitimar o direito de decidir quem deve viver e quem deve morrer. Partindo desse ponto, o Mbembe ele vai trazer a relação também entre o terror e a escravidão. Para ele, a escravidão foi uma das primeiras manifestações da biopolítica. E aí isso pode ser representado na comercialização da vida do outro. Não por acaso, como o autor vai afirmar, a própria condição de vida do escravo equivale a uma morte em vida. E aí, a partir da escravidão e das consequências da escravidão, o Mbembe identifica que, se nas fazendas a relação entre o abuso do corpo do outro e o direito de matar eram evidentes, porque ali você via o tempo todo alguém sendo submetido a condições terríveis de existência e de não existência, como ele fala, uma morte em vida, em que a pessoa pode a qualquer momento perder aquilo que ela tem, e tudo que ela tem, né, que sobrou para ela, que é a própria vida, porque ela é propriedade, ela é considerada propriedade de uma outra pessoa. Então, se na fazenda essa relação ela é meio evidente, é apenas nas colônias e no apartheid que o terror se organiza em torno da relação entre o biopoder, o estado de exceção e o estado de sítio. Por que isso acontece? Porque na colônia o poder passa a ser exercido à margem da lei e a própria paz assume uma face de uma coisa que ele vai dizer que é uma guerra sem fim, uma guerra que contraditoriamente é autorizada pela lei. Então, o tempo todo, na colônia, como na condição do apartheid, você vai ter pessoas que não são consideradas pessoas, não são consideradas dignas de viver naquele ambiente, e a lei, de alguma maneira, justifica que alguns outros indivíduos tratem essas pessoas que são afastadas desse ambiente social, tratem elas numa condição não só de humilhação, mas uma condição também de, como ele vem sempre dizendo, decisão sobre a possibilidade de viver ou morrer. E aí, quando ele trata da relação entre o necropoder e a ocupação colonial, o Mbembe destaca o fato de que a soberania começa a se distanciar cada vez mais da possibilidade de autonomia e se configura como a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Para dar um exemplo moderno disso, ele vai falar da Palestina como um exemplo bem evidente da necropolítica. Na faixa de Gaza, ele vai dizer, ocorrem 3 características do necropoder. A primeira é a fragmentação territorial, como no caso dos subúrbios, você afasta a população de determinados ambientes. Depois, o acesso proibido a certas zonas, então nem todo mundo pode ir para todo lugar, para qualquer lugar. E, por fim, a expansão dos assentamentos. E aí, nesse contexto, o cotidiano das pessoas é militarizado e a própria vida fica em segundo plano. Uma coisa que é importante pontuar aqui é que essa situação não se resume, como eu falei lá no começo, a ambientes de guerra aberta. Nas grandes cidades, nas favelas, a gente vê também
esse cotidiano militarizado, a gente vê pessoas que não podem acessar determinados espaços, a gente vê pessoas sendo mortas porque elas estão, em tese, no lugar errado. Então, a vida das pessoas comuns acaba importando muito pouco, e isso tudo é sinal também desse elemento que ele vai discutir, que é a necropolítica. Por fim, o Mbembe ele trata do que ele chama de máquinas de guerra, destacando o fato de que, na modernidade, as guerras assumem um aspecto novo. Ele retoma a tese do Bauman, dizendo que a gente vive na época das guerras da globalização, e aí o Mbembe vai argumentar que, na atualidade, o exército regular não é o único meio de executar o direito de matar. Isso ocorre também por conta das milícias, da segurança privada, às vezes o próprio Estado. Então, as modernas máquinas de guerra, que ele empresta esse termo do Deleuze, assumem outras configurações que não só o tanque de guerra, por exemplo, né, ou a bomba, alguma coisa nesse sentido. Mas as máquinas de guerra modernas, elas têm outra configuração dentro da própria cidade, num ambiente diferente, como eu falei antes, dessa situação extrema, né, como o campo de concentração, uma coisa desse tipo. E aí, ainda nesse ponto, o autor vai discutir exemplos sintomáticos do estado de guerra na modernidade, que ele vai discutir 2 pontos. O primeiro é a lógica da sobrevivência, que surge da satisfação de ver a morte do outro, e a outra é a lógica do martírio, que ele vai representar pela figura do homem-bomba, que é alguém que transforma o próprio corpo em meio de matar e morrer. O autor ele vai destacar aqui a contradição inerente à ideia da morte própria como caminho para a libertação do terror e da servidão. Por que isso é assim? Porque, vamos pensar da seguinte forma, né? Se é o direito de matar que o opressor exige, ele quer decidir se o outro deve viver ou morrer, né? Se ele quer exigir esse direito para ele, a morte, então, da outra pessoa é sempre um conflito entre a liberdade e a noção de redenção. A morte no sentido de uma decisão sobre a própria vida. Quando uma pessoa decide tirar a própria vida para se livrar da opressão, ela, ao mesmo tempo, frustra e aceita o plano do opressor. Porque esse opressor, como eu disse antes, queria para ele o direito de decidir se o outro ia viver ou não. E aí a própria pessoa decide não mais viver por conta da opressão. Então, você tem essa contradição entre um uso da liberdade e, ao mesmo tempo, ceder à condição terrível de dominação, de ser subjugado ao outro. Então, assim, o Mbembe ele vai concluir o ensaio reafirmando o propósito inicial, que é demonstrar que as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte, que é o que ele chama de necropolítica, reconfiguram profundamente as relações entre resistência, sacrifício e terror. Não por acaso, muitas comunidades que são subjugadas a essa lógica do necropoder acabam existindo, como ele vai dizer, como mortos-vivos e não mais como humanos. Essa é uma situação cada vez mais comum no mundo contemporâneo, e por isso é importante discutir e trazer essa reflexão que ele coloca, para que a gente possa ressignificar o espaço público e incluir as pessoas dentro do ambiente político e não tratar elas como seres que a gente pode abrir mão deles quando a gente achar que é conveniente, como se algumas pessoas pudessem simplesmente decidir sobre a vida das outras com um critério qualquer que elas queiram. Não pode ser assim, a vida não pode funcionar nesses termos. Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado da apresentação que eu fiz aqui do ensaio Necropolítica, do Achille Mbembe. Na descrição eu vou deixar um link para você acessar o texto original. O texto está traduzido em português e ele está livre, né, para acesso, então você consegue acessar facilmente. Vou deixar o link para você ver essa tradução que está livre, né, publicada numa revista acadêmica. E aí você pode fazer você mesmo uma leitura, que eu acho que é bem importante. Qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar para mim. Mas por enquanto é só. Até mais. Tchau.